funcionar, professor? Boa noite. Bom, estamos aqui dando sequência, né? Hoje é o nosso primeiro dia da Semana do Contabilista. Isso é um trabalho que nós, da Câmara de Desenvolvimento, estamos trazendo para vocês, profissionais da contabilidade. Vou relatar aqui um pouco, aqui. Mais cedo nós falamos sobre SPED contábil com o Felipe Guerra. Amanhã nós teremos mudanças tributárias federais com o Filemon. Também teremos imposto de renda com a Solange, finanças empresariais com Alex Barros, empoderamento das mulheres da sociedade com a doutora Célia Sacramento, ferramentas do Google e como eles podem auxiliar o contador com a Gabriela Cunha. E também nós teremos na quinta-feira uma cerimônia de entrega de carteiras digitais. Também por atender ao nosso pedido e, mais uma vez, estar presente aqui com a gente. Olá, boa noite. Não estou conseguindo escutar. Boa noite. Boa noite. Ô, Luciana, pessoal do Acre, grande abraço para vocês. Noite. Conseguem me escutar? Olá. Olá. Conseguem me escutar, pessoal? Consigo, estou ouvindo bem. Pronto, então, né, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Estive aí no Acre a última vez, agora dia 28 de fevereiro, estava por aí, né? Então, para mim, o Acre sempre tem me acolhido, né? Já fui umas 4 vezes que eu já fui para o Acre do ano passado para cá, né? E assim, para mim é uma grande honra poder atender esse convite de vocês para a gente falar um pouco sobre gestão de empresa contábil, né? Muito obrigado, Luciana, pelo convite, o presidente. Então, todos sejam bem-vindos aqui, porque a gente vai conversar um pouco do nosso dia a dia, né? Da parte de gestão em si, né? Tanto da parte de gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão financeira, gestão na parte em si de custo de empresa contábil. E algo bem interessante que a gente vai conversar um pouquinho, que eu vou deixar para vocês também é uma cartilha que vocês podem utilizar com os clientes de vocês com um plus na atividade que vocês podem fazer. Certo. Eu também trouxe aqui o professor Marcelo, que vai também dar umas palavrinhas. Mas, então, professor, como assim o tempo da live é muito curto, né? E é um assunto muito abrangente, né? Eu vou iniciar assim, perguntando assim, como é que é a diferença entre RH e departamento pessoal? É a mesma coisa? Tem diferença? Como é que é, professor? Não, então tem muita diferença, situações bem distintas e que a gente acaba misturando, né? Então, às vezes, assim, departamento pessoal, muitas vezes as empresas contábeis, elas trabalham muito o departamento pessoal, que é o quê? É fazer a folha, fazer o cálculo da folha, a rescisão. Já o recursos humanos, ele está voltado mais ao o tratamento com os colaboradores. Eu gosto de replicar algo que eu aprendi com nossa amiga Zainade, que ela diz assim, para a gente saber se é departamento pessoal ou se é RH, faz o seguinte, chega um empresário e diz, vamos demitir todo mundo hoje. Aí chega o RH e diz, não, hoje não, são pai de família, vamos esperar mais um pouquinho. Isso é o pessoal do RH. Quando chega o pessoal do departamento pessoal, quando chega essa pergunta, vamos demitir hoje? Ele faz a seguinte pergunta, aviso trabalhado ou indenizado? Então, porque um está mais voltado ao atendimento em si do próprio colaborador, que está dentro que é o seu cliente interno, e o outro setor está muito voltado, departamento pessoal, à parte operacional em si da folha. E uma coisa que a gente tem que ter um cuidado é que eu vejo que alguns escritórios de contabilidade, algumas empresas contábeis, fazem o DP, porém, o e-mail é RH, o nome da empresa. Só que muitas vezes ele não está fazendo o RH, ele está fazendo o quê? O departamento pessoal. E a empresa contábil, ela pode também ter um plus no seu negócio trabalhando os recursos humanos, né? Que é a parte de treinamento, é a parte de dar um suporte ao colaborador. Então, é algo que pode ser
de maior valorização e até ser um novo serviço que pode ser implantado no próprio escritório de contabilidade, na empresa contábil. E aí, com essa parte que a gente começa a conversar muito, é o seguinte: eu, como empresário contábil, o que é que acontece muitas vezes? Eu sou empresário contábil, eu estou preocupado muitas vezes em fazer a contabilidade, em fazer o fiscal, que toda hora muda MP, toda hora, né? Tanto MP que começa daqui a pouco, quando você termina de ler MP, essa MP não vale mais, fica uma questão, né, que a gente está nessa mudança constantemente. E aí a gente, trazendo como empresário contábil, como eu estou tratando meus colaboradores? Qual a forma que eu estou... Será que se eu montei um RH dentro do meu próprio escritório, às vezes eu estou preocupado somente com o cliente, mas como eu estou tratando meus colaboradores? Então, são perguntas que a gente começa a repensar, né? Eu possuo empatia para com eles nesse momento que estamos passando de coronavírus, Covid-19. Será que eu estou preocupado também com o psicológico do meu colaborador? Eu estou passando os EPIs para eles, no caso, máscara, álcool. Eu não sei como é que está aí no Acre, mas aqui em Sergipe, hoje que saiu o decreto permitindo abrir os escritórios de contabilidade. Porque até hoje, as empresas contábeis não poderiam abrir. Foi feito um decreto agora à tarde, permitindo a partir de amanhã. Mas você pode, porém, desde que tenha os EPIs, máscara, álcool em gel. Será que eu estou verificando isso, tratando essa parte com o RH? Outra questão. Muitas vezes o pessoal pensa assim, vou demitir. Será que é necessário demitir agora? Eu posso também utilizar também que eu tenho. E muitas vezes não sai tão dispendioso você suspender o contrato, porque isso depois vai passar. Então, são situações que pode começar a trabalhar entre o RH e o DP. Se o professor quiser contribuir, fica à vontade, viu? Uhum. Então, assim, são situações... Professor, boa noite. Boa noite. Divagando um pouquinho mais dentro dessa abordagem que o senhor fez, em 30 dias, 27 medidas provisórias, onde a maioria delas impactam diretamente no departamento pessoal, qual o conselho que o senhor teria para dar para os nossos colegas de profissão nesse trato do empresário contábil junto à sua equipe, junto ao departamento pessoal, mais propriamente dito? Uma vez que a própria abordagem do senhor já colocou. Hoje vale, amanhã não vale, é um retrabalho em cima do retrabalho, deixando com que as pessoas, os nossos colegas de trabalho, ficam expostos aí a um certo dano psicológico, né? E aí, na sua terra, como a partir de amanhã os escritórios de contabilidade podem voltar a funcionar, como é que vai ser esse pós-pandemia? Porque a parte de medicina e segurança do trabalho se agravou, de certa forma, consideravelmente para o empresário contábil, nesse momento onde ele tem que tomar uma outra série de providências para preservar a saúde dos seus empregados ou dos seus colaboradores. O que o senhor poderia contribuir conosco nesse sentido? Primeiramente, na parte das MPs, né, eu sempre gosto de dizer assim, cada um no seu quadrado, como a gente fala assim, né, cada um no seu ramo. E assim, as MPs, ela exigem muito o quê? Interpretação de legislação. E que quem está mais apto para interpretar a legislação é o próprio advogado, né? Então, precisa estar bem próximo, porque o que acontece? Pode acontecer de você interpretar uma MP, interpretar uma legislação de forma equivocada, não porque quer, e sim porque acaba sendo pressionado, porque os contadores estão mais pressionados do que tudo, né? Então, contador já era aquele que era psicólogo, advogado, conselheiro, era tudo. Agora, com o MP, se tornou maior, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque, senão, se você faz alguma coisa errada, o que é que vai acontecer? Ou então sugere alguma coisa errada, o que é que vai acontecer? A verdade vai vir sobre ti. E muitas vezes, não é porque você passou a informação errada, é porque não tem o conhecimento técnico jurídico para interpretar uma legislação.
Eu tive um caso aqui de um cliente que ele mandou o decreto aqui do Estado e disse assim, Rodrigo, eu quero que você diga se eu posso ou não abrir. Eu disse, isso é jurídico. Eu não vou dizer que sua atividade pode abrir, porque a polícia chegou lá e mandou fechar, entendeu? A polícia foi lá e mandou fechar e ele ligou para vários órgãos e tal. Eu disse, eu não vou te dizer isso, porque isso é questão jurídica. Então, se eu, contador, respondo um negócio desse e vem a polícia, fecha por uma falta de interpretação que está tendo, que até o advogado, com tanta mudança, não está conseguindo acompanhar, então o risco para a gente se torna muito grande. Então, um conselho que eu digo logo para todos os profissionais é: se junta com o jurídico para saber essa interpretação. Porque nós temos que ter muito cuidado. Tudo bem que tudo que um contador faz tem uma lei que estabelece, mas a gente precisa ter muito cuidado na interpretação das legislações, né? Com relação ao retorno, o retorno não vai ser mais igual, né? Então, assim, eu sempre digo que a tecnologia, ela sempre veio para nos aliar, agora ela veio com tudo, né? De uma hora para outra virar expert na parte de digital, né? A contabilidade. Hoje mesmo eu tive um caso bem interessante com relação a isso, né? E aqui nós temos o escritório virtual também. E aí o cliente precisava assinar o contrato e existe você não reconhecer firma, né? A legislação federal que diz que você não precisa fazer o reconhecimento de firma por causa da pandemia. Mas a prefeitura daqui de Aracaju, ela não aceitou o contrato sem firma reconhecida. Qual foi a alternativa que a gente fez? Assinar o PDF com certificado digital. Então, são coisas que vão começar... E a prefeitura aceitou. Disse, não, se for assinar o PDF com certificação digital, a gente aceita. Então, são situações que vão... Isso é um fato que aconteceu hoje. São situações que, quando a gente voltar, então aquela burocracia que a gente tinha de contratos, de chega, manda fazer o contrato, manda fazer, reconhecer firma para levar em tal local, levar cópia e tal, tudo isso vai começar a acabar. Porque vai começar a parte de digital e que a gente vai começar a caminhar para isso, né? Então, vai ser uma mudança, é aquela mudança drástica, mas também que toda mudança leva a desconforto, mas com certeza esse desconforto é para o melhor, né? E a gente vai ficar com mais tempo para fazer as análises. E a gente pode até desmembrar outros negócios, porque tudo que vem tem o seu motivo, não é por acaso. O problema é que quando a gente está na tempestade, a gente não consegue encontrar a luz no fim do túnel. Mas quando a gente passa, a gente sabe o porquê das coisas, né? Então, assim, uma alternativa que a gente teve até com vocês mesmo no CRC, né? Estava previsto a gente tentar fazer algum treinamento aí presencial. Então, por que não? A gente conversou bastante, eu, Luciana, né, conversando também com o presidente, e por que não fazer digital? Então, são situações que acabam tirando a gente da zona de conforto. A mesma coisa no atendimento ao cliente. Quantas e quantas vezes a gente não consegue um trabalho porque toda hora está tendo reunião com o cliente e são reuniões até desnecessárias, que muitas vezes um e-mail resolveria. É verdade. Então, são situações como essa que acabam, né? Porque, assim, e outra preocupação que a gente vai começar a ter a parte dos EPIs, né? E que isso também vai aumentar o nosso custo, né? E que, com certeza, a gente não vai conseguir repassar esse custo nos nossos serviços, né? Então, são situações que vão começar, né? Então, são situações que vão começar a ver que a gente tem que começar a ter cuidado também com a nossa margem de lucro. E eu gosto muito de falar o seguinte: temos que dar valor às coisas que nós fazemos. Não trabalhar por preço, e sim trabalhar por valor. E o valor a gente dá através de quê? Através do nosso conhecimento, através das coisas que a gente está fazendo. Quantas e quantas vezes a gente consegue... Um exemplo bem simples que eu começo a passar. Um cafezinho que você compra na feira num copinho de plástico, você dá 50 centavos. Mas se esse café estiver no aeroporto, numa xícara de porcelana, você dá 5 reais, 10 reais. Mas o custo é praticamente o mesmo. Só mudou o quê? A forma de apresentação que faz com que eleve o preço. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar também na nossa era, na nossa parte da contabilidade, entendeu? Não sei se eu fui claro. Entendi. Foi claro, sim, professor. Só para complementar,
O senhor já avançou um pouquinho no assunto subsequente que nós íamos perguntar, mas aí, para reforçar, eu vou dizer o seguinte: o decreto que o senhor mencionou, ele é estadual aí, né? Isso, meu estado aqui em Sergipe. Que permite os escritórios voltarem a funcionar. Ele foi considerado hoje como empresa É contábil estadual. essencial. É atividade essencial. Então, aqui foi o quê? Foi o CRC junto com o SESCAP em reuniões com o governador e a gente conseguiu, né, levar a atividade de contabilidade como atividade essencial para a economia. E aí foi reconhecida essa essencialidade e, com isso, a partir de amanhã, aqui em Sergipe, foi autorizado os escritórios abrirem que cumpra, né, a questão de álcool em gel, tal, mas foi considerado atividade essencial. Eu não sei como é que está aí no Acre, se está ainda parado, se não pode funcionar. Por enquanto, não, por enquanto ainda não. Muitos estão trabalhando por insistência ainda. Está sendo assim. E correndo risco, e sobre, né? Correndo risco. Oi? E ainda correndo risco de... Isso, correndo risco, né? De gerar um colapso na saúde, né? Isso, eu estava até comentando com o professor, se for para mim pegar, eu queria pegar logo, porque eu tenho bronquite asmática. Aí eu acho que agora ainda vai ter UTI para mim. Ou vai, ou vai, né? É uma besteira que eu falei. Professor, não, eu mesmo, e com relação a clientes nessa gestão? Aqui eu mesmo estou desde o dia 15 de março trancado em casa. Eu, minha esposa e meu bebê. Eu só saio para comprar alguma coisa, mas minha esposa não sai. Né? Então, mas desde o dia 15 de março, então todas as minhas lives, meus cursos online, tudo eu faço de casa. Peguei o quarto, mudei o quarto para virar estúdio. Tá certo, tá certo. Pois é, e com relação a nessa gestão da empresa, de empresa contábil, clientes, o senhor tem para nos dizer sobre isso? Nesse momento difícil, como é que funciona essa gestão? O que é que acontece? A gente fala muito da tecnologia, mas nós temos que lembrar o seguinte, nós somos seres humanos. Então, nós precisamos de relacionamentos, precisamos de proximidades. Então, o que é que acontece? Uma coisa, quando a gente fala em clientes, primeira coisa, a dica que eu passo é não se afaste de seus clientes. Se aproxime dele. Da mesma forma que você está passando por um problema, ele também está passando. Eu sei que a primeira coisa que o cliente faz é ligar para vocês para dizer que não vai pagar. Ele liga logo para a contabilidade, que eu já tive caso aqui também, liga logo para mim dizendo que não vai conseguir pagar. Eu sei que contabilidade acontece muito isso, já acontecia um pouco antes, né? Mas agora acabou. Mas assim, primeira coisa que eu digo é, fica próximo do cliente, se aproxima dele. Se for possível, deixe uma pessoa que entre em contato com ele através de aplicativo, por e-mail, por telefonema, até para saber como é que ele está. Então, porque você vai criar esse relacionamento, você vai ficar mais próximo. Até porque, quando passar tudo isso, ele vai lembrar que no momento que ele mais precisava, você não afastou também. Você está próximo dele. Então, é uma dica que eu passo se possível, deixar até mensagens que sejam personalizadas. Né? Não mandar uma lá direta. Mandar com o nome da pessoa, como é que você... Só para vocês terem ideia, em dezembro do ano passado, na virada, nós pegamos aqui, nosso funcionário ligou para todos os nossos clientes para desejar Feliz Natal. De um por um. Então, assim, isso dá aquele impacto bem inteiro, porque você se torna humano, né? Não se torna somente aquele afastamento. Né? E aquela questão, né? Aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, fica próximo dele também. Monitore as ações dos seus clientes. Como? Como é que eu posso monitorar? Verifica as atividades. Pronto, eu tenho um cliente aqui que eu estava verificando que ele é MEI, que ele usa o escritório virtual. Já vamos entrar em contato com ele para ver se ele se enquadra, se ele fez o cadastro para receber o auxílio dos R$600. Porque muitas vezes pode estar preocupado com outras coisas e acabou não fazendo. Então, monitora também quais são as atividades. Se tem uma dica que você vê no seu negócio, você está lendo, o que mais tem em grupo de WhatsApp que chega um monte de ideia para a gente, né?
Se tem aquela ideia que dá para você ir passar essa ideia para o seu cliente, para melhorar o negócio do cliente também, melhorar a atividade dele, por que não fazer? Então, você pode fazer essa parte também, porque o cliente, às vezes, ele fica recebendo somente informação, ele está preocupado, informação de fisco, informação de que tem que pagar as contas, e ele tem que estar preocupado também em pensar no futuro, o que é que ele vai fazer. E se chega uma ideia como essa, acaba fazendo o quê? Ajudando, muitas vezes, ele a se desenvolver melhor. Então, começa a monitorar também aqueles que estão fugindo, muito, eu digo fugindo no sentido de que está se afastando de você, e aí você começa a ter esse é o que a gente chama de pós-venda na administração, né? Então, você começa a verificar, porque assim, da mesma forma que você está passando por um momento difícil, ele também está. Então, eu tenho clientes aqui que entrou em contato dizendo o seguinte, eu não vou conseguir pagar a mensalidade para vocês. Clientes que nunca atrasaram, pagavam até antecipado. Então, a gente começa a fazer algumas negociações que a gente sabe que o momento está difícil para todo mundo, né? E deixe claro que também, uma coisa que eu digo com o cliente deixa claro para os seus clientes que o mundo pode ter parado algumas atividades, mas a sua de contador não. A sua aumentou bem mais. E muitas vezes o cliente chega para a gente e quer reduzir os honorários porque não tem dinheiro, e muitas vezes a gente está tendo que trabalhar bem mais para ganhar menos. Será que nós estamos passando o quanto estamos estudando, o quanto estamos parando, como o professor mesmo falou, de tanto MP para poder ler? Será que a gente está passando isso? Isso é começar a trabalhar a valorização e não o preço. Então ele começa a pensar, não, realmente, eu estou com esse contador, mas ele está atualizado, ele está procurando isso, ele está vendo tal. Ele não está amigué, vamos dizer assim. Porque se a gente não passa o que a gente está fazendo, para ele é mais um contador que eu posso contratar com outro, posso pagar menos, e aí acaba nessa situação. Então, dá para a gente trabalhar isso. E assim, e outra questão é oferecer novos serviços que vocês podem oferecer, entre eles o fluxo de caixa, que para a gente é algo mais fácil de fazer, mas para muitas empresas não é, né? Então, para aquele pequeno, aquele microempreendedor individual, aquela ME, aquela MP, muitas vezes não tem nem controles financeiros. E a gente sabe que, na realidade, é isso que acontece. Então, muitas dessas pequenas empresas não tem. E por que não você mandar uma cartilha de como fazer o fluxo de caixa, fazer um vídeo de explicar como fazer o fluxo de caixa? Então, lembra que eu disse que ia dizer um negócio para vocês? Eu vou deixar para vocês uma cartilha de fluxo de caixa, que é do Sebrae de Sergipe, que foi elaborada, eu sou um dos coautores, que mostra passo a passo como fazer o fluxo de caixa para vocês trabalharem com seus clientes. E nele tem o fluxo de caixa e a curva ABC, para verificar quais são os produtos que têm maior margem de lucro. Então, tá na minha bio, então vocês podem baixar à vontade para vocês. Né? Eu até mando para a Luciana também, pode distribuir para vocês. É uma carteira totalmente para vocês dar um plus com seus clientes. E ele vai ver, não, então meu contador também está preocupado comigo na minha gestão financeira, não somente fazer o serviço contábil. E aí você começa a estar clientes, né? Não se afasta dos clientes. Verdade. Vai lá, professor. Professor, é interessante a gente poder ouvir o senhor comentando e, ao mesmo tempo, já nos dando aquele plus, aquela ideia de que o nosso cliente é o nosso parceiro. E nós temos que entendê-lo dessa forma, né? Porque o insucesso dele acaba se tornando nosso insucesso também. Agora, a valorização de todo esse trabalho, ela pode vir com o tempo. E nós vivemos em uma sociedade muito imediatista, nós queremos o resultado hoje. E, infelizmente, isso não vai acontecer num curto espaço de tempo, de forma alguma. Pelo menos, é essa a visão que eu tenho, e é essa visão que eu venho discutindo com alguns colegas, e a gente vem acompanhando as discussões de outros grupos, de outros encontros, e vai fazer com que o empresário, de modo geral, ele vai precisar reinventar novos meios de fazer, de dar aquele plus para o seu empreendimento,
E nós, enquanto profissionais, enquanto contadores, também A conexão travou, mas voltou aqui agora. deu uma reconectada, eu não sei se o senhor ouviu. Não, o final não consegui escutar, não. Ele deu uma travada. O que eu estava dizendo assim, que o nosso cliente, os nossos clientes, eles vão ter que reinventar um modo de buscar esse plus, de buscar uma nova forma de fazer os seus negócios. E nós teremos que fazer o mesmo, porque quer queira ou quer não, eu volto a insistir que o insucesso dos nossos clientes é o insucesso nosso também. Então, faz parte desse novo mundo nós buscarmos trabalharmos mais próximos dos nossos clientes. Ainda que à distância, mas mais próximos, ajudando que eles tenham o maior êxito possível nos seus empreendimentos. Isso vale também, principalmente, para o nosso ramo, que é o ramo contábil, né? A gente sempre foi visto, na grande maioria das vezes, como um mal necessário. Isso. Por causa do Código Civil lá do artigo 1179, que obriga toda e qualquer empresa a ter contabilidade, né? Então, o que acontece? O nosso cliente, ele é o nosso parceiro. Eu concordo plenamente com o senhor. E outra questão, quando você fala também a questão da imediatismo, nós sempre digo, a gente começa a plantar e a árvore não já nasce grande. A árvore ela vai crescendo com o tempo. A mesma coisa o nosso destaque, o nosso trabalho. Uma coisa que eu sempre digo é plante coisas boas que você vai colher coisas boas. Plantando. O que é que vai acontecer? Vai chegar no momento que alguns não vão querer do seu fruto, como é que é normal, mas outros vão querer. O que importa é você ter ética, saber trabalhar. Eu já tive vários clientes que eu demito o cliente. Quando eu percebo que o cliente não é da linha que eu tenho, eu digo, não tem perfil de ser meu cliente. Eu, quando estou fazendo consultoria financeira, eu também digo, se eu percebo, eu estava até conversando hoje com um colega, Rodrigo, aquela consultoria eu parei. Por quê? Porque não deu para continuar, porque não tinha quem executasse. Para a gente que está com empresa contábil, é o seguinte, quando a gente está lá na nossa empresa contábil, muitas vezes nós temos 2, 3, 4 funcionários, e a gente chega um cliente, tem que atender o cliente, está no operacional, deixando, focando muito no operacional, esquecendo da gestão. E por isso o nosso tema de gestão de empresa contábil, né? Será que eu estou gerindo a minha empresa contábil? Será que eu estou gerindo meus clientes? Estou gerindo os meus prestadores de serviço? Estou gerindo os meus fornecedores? Minha inadimplência, às vezes a gente fala o seguinte, eu tenho inadimplência alta, mas o que é que você faz para poder não ter essa inadimplência alta? Qual estratégia você está usando? Então, são situações, tem até Braille, que é como não perder dinheiro com inadimplência. Porque técnicas que podem ser utilizadas, então são coisas que tem que ter cuidado. E muitas vezes os escritórios que são grandes, muitas vezes conseguem fazer isso, né? Mas aquela grande maioria que não tem tanta estrutura, o que é que acontece? Acaba se perdendo um pouco na gestão da sua própria empresa contábil. Eu sou muito defensor eu falo sempre que é empresa contábil, porque a gente já começa dizendo assim, muitas vezes, abrir um escritório de contabilidade, o escritório da conotação de uma coisa pequena, de uma salinha, né? Não, uma empresa contábil, eu sou empresário contábil, né? Então já começa aí a nossa valorização, né?
Então, são coisas como essa que a gente tem que... Será que eu controlei o meu caixa? Já controlei meu contas a receber, meu contas a pagar? Será que eu faço a avaliação de custo da minha empresa contábil? Saber quanto custa o serviço para mim? Então, são coisas como essa que a gente precisa dar. A gente muitas vezes explica ao nosso cliente, mas não aplica muitas vezes com a nossa própria empresa contábil. Né? Então, são coisas que a gente tem que começar. E essa mudança agora, uma das questões que a gente pode ter, como eu falei há pouco, né? Parabéns do CRCA, que vai ter um treinamento também sobre as ferramentas do Google, né? Eu usei algumas ferramentas do Google com meus alunos, e ferramentas dessa do Google que eu utilizo também nas empresas contábeis aqui, de controlar processo, de controlar também, né, o que o seu funcionário está fazendo, controlar tarefas. E são coisas, são ferramentas que estão de graça no mercado e que podem nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, são coisas como essa que... Porque quando a gente fala... Uma coisa bem interessante, eu estou com alguns empresários contábeis, qual o seu Instagram do escritório? Ah, não tenho. Então, como é que o povo vai saber que você tem empresa contábil se você nem diz que tem? Como é que você quer aumentar também o cliente? Então, são situações como essa que o mundo está mudando, né? Então, a tecnologia está vindo, agora está mais avançada, mas a tecnologia, a gente estava mudando passo a passo. Então, né? Então, são todas essas situações que dá para poder a gente trabalhar, né? Principalmente, né, com os nossos clientes. Professor, o senhor tem alguma sugestão de como auferir o custo dos meus serviços nesse momento atual que nós estamos vivendo? Algo que a gente pode trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com um curso chamado de departamentalização, né? E que é nada mais do que a gente separar os que estão nele. Então, contábil ter o setor fiscal, departamento contábil, departamento do DP, né? E ter aquele paralegal, que é da abertura de empresa e tal. Então, uma das sugestões que eu passo para os contadores faz realmente o rateio dos seus gastos por esses departamentos. Por que por departamento, Rodrigo? Porque muitas vezes você tem um cliente que você só faz algo que é do contábil. Quer fazer algo que é da folha de pagamento. Tem outro cliente que só vai fazer a abertura da empresa e pronto. Então, uma das formas de a gente ratear custo é utilizar os departamentos que foram desenvolvidos. Então, uma questão que eu falo muito para a empresa contábil, que eu digo separa e na hora de fazer a sua contabilidade, então a empresa contábil fazendo a contabilidade dela, vai alocando nesse centro de custos. Então vai abrindo centro de custo fiscal, centro de custo contábil, centro de DP, para ficar sabendo mensalmente quais foram os gastos em cada setor desses. E aí uma das formas de informação de preço que poderia ser utilizado é usar também o quê? O markup. Através do markup você consegue se trabalhar. Então, assim, a primeira dica que eu digo separa os gastos por departamentos. Esse departamento está rateando pela quantidade de clientes. Essa que passaram por cada setor desse. Então, o cliente X só faz o setor fiscal. Pega o valor lá do fiscal, divide pela quantidade de clientes, você vai saber mais ou menos, de forma grotesca, certo? Porque eu sou daquele estilo. Se eu não tenho nada, eu faço mais simples. Depois eu vou aprofundando na técnica, porque senão acaba não fazendo nada. E aí depois se consegue colocar, ratear por quantidade de horas trabalhadas, tal. Mas assim, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Quando você já tiver com os dados, aí você começa a afinar mais esses dados até chegar a um custo preciso, né? Então, assim, primeira dica que eu digo, separa por custos, né? Centro de custos. E aí você começa a verificar, né? Estou colocando aí, vamos agendar uma live sobre esse assunto, professor.
né? Então, são coisas que vocês começam, né? A gente pode... eu sou professor de formação de preço também, né? Eu tenho o curso de formação de preço. Então, são coisas que a gente pode, né? Então, são situações que a gente pode começar a fazer, entendeu? E com isso, você vai ter uma noção no seu negócio, né? Então, é algo que eu sugiro logo para vocês, é separar de acordo com os setores. Professor, o senhor coloca com bastante propriedade esse assunto de custos. E aí, como professor, também eu vou dizer, eu vou dar um pequeno depoimento. Via de regra, a maioria dos nossos ex-alunos e dos alunos atuais e dos futuros alunos do curso de Ciências Contábeis não tem a menor afinidade com a disciplina de custos. E aqueles que vão para o mercado de trabalho depois, em especial, que abrem as suas empresas contábeis, se vê envolto nesse emaranhado de despesas, de custos, né? Conseguiu pegar, professor? Deu uma pausada no vídeo. Se eu precisar, a gente repete. Eu prefiro que repita porque eu não peguei, só peguei até os alunos. Tá ok. A minha colocação foi: qual a dica que o senhor poderia nos dar, levando em consideração que a grande maioria não tem afinidade com a disciplina de custos? E boa parte deles vão empreender, se tornam empreendedores, se tornam empresários contábeis. E que nesse momento, quer queira ou quer não, principalmente aqueles que adotaram o home office, se a gente voltar nas medidas provisórias, tem o custo do trabalhador, lá do empregado, que ele levou para casa dele, tem uma despesa de energia, o telefone, a internet a mais. Como é que o nosso empresário, o nosso colega, poderia estar fazendo nesse momento para poder saber a realidade do seu dispêndio, para saber como é que está o empreendimento dele? Então, primeiro passo, a gente pode começar a fazer o seguinte, né? Estamos falando entre colegas contadores, então, lembrando do princípio da competência, né? Então, vamos lembrar lá do princípio da competência. Então, primeira dica, uma planilha bem simples, né? Que pode ser parecido com a de fluxo de caixa, que aqui eu vou deixar para vocês na minha bio, né? A diferença é que a planilha fluxo de caixa é regime de caixa e o que a gente vai falar é regime de competência, e a gente inclui só mais uma coluna dizendo para onde foi aquele gasto. Então, primeira coisa pega lá, vamos dizer, chegou agora, vou ter um funcionário. Esse funcionário vai trabalhar onde? No setor fiscal. Ah, não, estou começando agora e vai trabalhar no fiscal e no contábil, que é muito comum acontecer isso. Então, pega o salário dele, divide por 2, joga uma parte para o setor contábil, outra parte para o setor fiscal. Coisa bem simples mesmo, certo? Então, você vai começar a pegar todos os seus gastos, todas as suas despesas, né? Que o nome técnico é gasto, que pode ser custo ou despesa, né? Pega isso daí, coloca numa planilha simples, pode ser no Excel, pode ser no seu caderno mesmo, o que importa é que chegue a informação, certo? Então, você pega lá, coloca cada gasto que você está tendo e do lado você coloca uma coluna, você coloca o gasto, na outra coluna você coloca o valor e na terceira coluna você coloca para onde foi aquele gasto. Ah, não, eu gastei aqui R$300 que foi com telefone. O telefone está servindo para todo mundo, vamos dividir para todos os setores. Divide e coloca para todos os setores. Coisas bem simples mesmo. Porque custo não é coisa difícil. Custo é que colocaram na cabeça do povo que é difícil. Eu, como sou professor de custo, a primeira coisa quando você chega na sala de aula, o aluno pensa que você é uma pessoa obesa, cheia de cabelo branco e que tem 60 anos. E que é a pior matéria.
Então, a primeira coisa aqui, então, e outra coisa, eu ensino curso o pessoal de marketing, de logística, de processos gerenciais, que é na faculdade de Sergipe, né, na FANESE aqui em Sergipe. Então, já você chega nessas matérias com o pessoal de marketing, você ensina custo, imagina. Então, são coisas que o pessoal que nunca viu matéria de matemática, então já começa a assustar. Então, meu desafio sempre é tirar de que não é difícil, que não é mesmo difícil, porque custo a gente usa mais, menos, multiplicar, dividir porcentagem, só. Né? Então, é isso que a gente usa. Então, para você que está começando a empresa contábil, pega todos os seus gastos, faz lá, primeira coluna, quais foram os gastos? Água, energia, o que for. Segunda coluna, coloca o valor. Terceira coluna, para onde foi esse gasto? Pronto. Se foi para o setor fiscal, para o seguro contábil e tal. Isso, se você fizer no Excel, depois você pode pegar e filtrar por gasto. E bota umas formulazinhas simples, que é bem interessante. Eu gosto muito de Excel, então você coloca lá o soma-se e ele vai te dizer lá quanto eu gastei no fiscal, quanto eu gastei no contábil, e aí você já tem o seu custo total. E aí, você começa, com isso, você já tem uma noção do seu negócio. Lembrando, coloca também um Prolabore, viu? Porque o que mais acontece é misturar. Esquece o princípio da entidade, né? Aí começa a misturar as contas, é o maior problema que acontece. Feito isso, você já tem quanto você tem de custo. E com isso daí, você vai começar a fazer o seu ponto de equilíbrio. Como? Poder saber quantos clientes eu preciso para cobrir, pelo menos, meus gastos. E aí você começa a trabalhar, né, um pouco na precificação. Vai ter cliente que só vai trabalhar com um fiscal, então você pode usar somente os gastos do fiscal para aquilo, porque um dos problemas sérios que nós temos, né, do professor Luciana, é que o seguinte, a gente pega o custo como um todo e coloca como se o cliente fosse usar todos os setores. E aí o custo fica alto. E aí você não consegue, muitas vezes, competir no mercado porque o custo está alto. Por quê? Porque eu não dividi como deveria. Por isso que eu gosto de usar a departamentalização. Eu só vou usar como custo por onde o cliente passou. Se o cliente passou pelo setor fiscal, só vai ser utilizado o custo do setor fiscal. Ah, se ele faz o fiscal ou contábil, entra os dois. Se ele fizer fiscal ou contábil, DP, entre os três. E aí você consegue mensurar, certo? E aí, essa é a técnica mais simples que a gente pode utilizar. Depois, se pode usar o markup, se pode usar horas trabalhadas, quantas horas o cliente utiliza aqui. Então, são outras situações, mas aí já é mais complexo. Vamos deixar quando já tiver tudo montado. Mas para você que está começando agora, uma planilha simples no Excel que resolve. Se quiser, pode pegar de fluxo de caixa, que vai estar aí na bio, que vocês podem ter ela como parâmetro, certo? A gente está desenvolvendo uma outra planilha aqui no Sebrae aqui, que assim que tiver também eu disponibilizo para vocês, que a gente vai trabalhar com essa parte de formação de preço, de custo, tudo isso, que pode, né, eu passo para vocês com o maior prazer para vocês, a gente disseminar tudo isso, porque o que eu digo para todo mundo? Se todo mundo fala a mesma língua, a gente tem valorização. A gente não pode esconder, porque o que acontece muitas vezes, o cliente ele vem até você, ele te faz uma pergunta, tu responde, aí você não respondeu o que ele queria, porque muitas vezes ele quer fazer a coisa que não deveria fazer, aí ele vai para o outro vai, responde como ele queria, ele vai para o outro, porque muitas vezes o outro nem sabe que aquela legislação proibia aquilo. E aí começa. Então, se todo mundo fala a mesma língua, sabendo a legislação, sabendo como trabalhar tudo, aí sim a gente começa a ter valorização. Porque muitas vezes a gente fala de valorização, mas a gente mesmo não se dá valor. E a valorização está na gente. E aí só quer cobrar, muitas vezes, das entidades que a classe não é valorizada, mas não é valorizada porque a gente não se dá valor, muitas vezes. Não sei se eu fui claro. Foi claro, sim. Eu quero parabenizar a Adriana Trindade. Ela falou aqui que tem salão de beleza e trabalha dessa forma, inclusive aprender com o senhor. Olha, parabéns, Adriana, muito bem. Botando em prática no aprendizado. Professor, o senhor tocou num ponto, vamos dizer assim, um ponto tanto quanto nevrálgico dentro da nossa profissão, a questão da valorização profissional, né? Se nós estamos trabalhando no contexto da Semana do Profissional da Contabilidade, Semana do Contador, o que é a valorização?
na concepção do senhor? Sim, de forma bem simples. Porque, às vezes, a gente entende que valorização é o cliente pagar aquele honorário estratosférico. E, às vezes, não é. Então, nas palavras do senhor, o que é que o senhor entende pelo termo valorização profissional? E, além do que o senhor já colocou para nós, o que mais o senhor poderia sugerir de atividades que a gente pudesse fazer ou de algum complemento para estarmos demonstrando e buscando essa dita valorização? Ó, primeira coisa que eu digo é que valorização ela ela tá ligada também ao dinheiro, mas não é só o dinheiro. Eu sempre digo o seguinte: o dinheiro ele é consequência do nosso trabalho. Quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele foge. Agora, quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente faz o que a gente gosta, o trabalho se torna um alívio para a gente e o dinheiro se torna consequência. Então, eu digo porque hoje eu mesmo já trabalhei de várias formas. Eu já trabalhei como lixeiro, já trabalhei como coveiro, né? Em todos os lugares, nenhum momento, eu ficava reclamando daquele trabalho. E assim, hoje eu faço o que eu gosto, né? Não é que eu não fazia o que eu não gostava. Hoje eu faço mesmo o que eu gosto. Muitas vezes eu não estou nem ligando para eu vejo, quanto é que... Tem aulas que eu até ministro, eu não sei nem quanto é que eu vou receber, porque eu faço o que eu gosto, certo? Então, e a valorização também está em quando você, no meu caso, eu vejo muito que é quando você consegue transformar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu tenho um caso que um dia desse uma aluna fez um pronunciamento para mim, foi até no CRC daqui de Sergipe, um treinamento que ela fez eu chorar muito. Foi porque ela chegou para mim e disse: hoje eu sou contadora por causa de você, professor. Aí eu sei o que foi, né? Aí ela disse: eu quero te dar uma bronca, porque eu sou contadora por causa de você. Eu disse: não, porque quando você era professor, eu já fui professor do Senac, foi quando eu comecei a ser professor do Senac com adolescente. Uma vez você estava mexendo no computador e você estava fazendo uma planilha lá e eu perguntei a você o que era que você estava fazendo. Eu disse que eu estava fazendo uma planilha, né, era uma planilha de formação de preço que eu estava fazendo. Uma pré-informação de preço. Ela perguntou: e o senhor é o quê? Além de professor, eu disse: eu sou contador. Ela disse que nunca viu falar o que era contador. E naquele dia ela foi estudar para ver o que era contabilidade, o que era que contador faz. E ela fez contabilidade, se formou em contabilidade e também foi minha aluna na pós-graduação, na parte fiscal, porque ela disse que sempre acompanhou, sempre me acompanha e justamente tem esse eu como referência, né, nessa área fiscal. E aí hoje ela faz contabilidade porque ela disse que faz pós-graduação na parte fiscal, que quer trabalhar com consultoria, né? Então, isso é valorização. Olha que não é no financeiro, né? A valorização do meu trabalho, o meu trabalho é que está fazendo com que leve outras pessoas. Então, a valorização não é só, na minha concepção, não é só o financeiro. Então, quantas e quantas vezes você arrasta as pessoas? As pessoas estão próximas de você. Em qualquer lugar que você esteja, você está sendo observado. Em qualquer lugar. Então, o problema é que a gente está, muitas vezes, focado somente na parte financeira e esquece de que o dinheiro ele não traz a nossa felicidade. Porque se trouxesse a nossa felicidade, por que milionários são infelizes? Por que tem depressão? A felicidade está nos momentos que nós construímos com as pessoas. Então, a valorização vem um cliente te escutar, eu tenho um cliente mesmo que só toma decisão depois que a gente conversa. Por quê? Isso é valorização, né? Em nenhum momento eu aumentei o honorário porque aumentou a confiança. Porque uma coisa que eu digo é que confiança não se pede, confiança se conquista. E não é aquela questão, confie em mim, não, você prove a confiança, você vai conquistar essa confiança. Isso para mim é valorização. Então tem coisa melhor do que você chegar e ficar sabendo que está plantando coisas boas, que as pessoas estão colhendo coisas boas. E muitas vezes também várias decisões precisam ser tomadas e precisam da sua opinião também. Na contabilidade mesmo, né? Seu cliente, quantos e quantos reclamam que o cliente não escuta? Mas por que não escuta? Será que também não está conseguindo se impor no sentido de conhecimento contábil, de mostrar, ou sempre você baixa a cabeça para os clientes? Porque se você sempre baixa a cabeça para os clientes, o cliente muitas vezes ele não vai ter confiança em ti também não. Porque sabe que ele vai dizer uma coisa e você vai baixar. Então, você com técnica, não estou dizendo que é para brigar com o cliente, né? Mas, assim, ter sua postura. Então, eu entendo que é assim, assim, assim. Ou uma coisa que eu sempre trabalho com meus clientes, eu digo, ó,
É assim que tem que ser feito. Se você fizer dessa forma, a punição é essa. Se fizer dessa outra forma, a punição é essa. Rodrigo, o que é que eu faço? A empresa é sua, não é minha. A decisão é sua. Então, são situações que acabam. E um problema que nós temos na contabilidade é querer trazer o problema dos clientes para a gente. Aí a gente fica com dor de cabeça, com depressão, fica com pressão alta. São situações que você acaba tendo porque pega os problemas do cliente e traz para a gente. Então, para mim, valorização é isso. O dinheiro, ele é consequência das questões e dos atos que nós cometemos. Verdade. Muito bom. Eu penso assim também. Tem sempre alguém se inspirando em nós, né? A gente pensa que não, mas nós estamos sendo observados, de verdade. Tem uma coisa para colocar. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno comentário de um assunto um tanto quanto chato, e que a gente percebe que tem muito aqui no nosso estado, em algumas situações. E como eu venho de outro estado também, lá já existia, né? E está muito ligado ao que o senhor acabou de comentar. Cliente, a mudança de um cliente de um escritório para outro, na sua percepção, qual deve ser o relacionamento entre os profissionais? Porque às vezes o cliente vem no senhor, fala uma coisa, aí o senhor responde de acordo com o que o senhor entendeu e interpretou. Ele vem em mim, fala outra coisa, eu respondo de acordo com como eu interpretei. E, na realidade, muitas vezes não era nada daquilo que ele queria. E aí ele vai num terceiro, que ele já colheu duas informações, ele explica do jeito que ele realmente precisa, aquele outro profissional deu para ele, dentro daquela colocação, uma resposta mais aprazível para o entendimento dele, e nós que ficamos, ou nós que tínhamos essa conta, né, esse cliente, acabamos passando muitas vezes por incompetentes, porque não soubemos fazer isso, não soubemos fazer aquilo. E muitas vezes é uma questão de realmente de diálogo, né, com o cliente, conhecer o cliente, conhecer as suas necessidades, conhecer aquilo que ele precisa, para que no momento certo a gente possa dar a resposta a contento, né? Então, assim, qual é o seu conselho para esse relacionamento pessoal entre os profissionais? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, todos nós somos colegas e todos nós, o que é que acontece? Temos, né, vamos ter clientes que vão entrar, vão ter clientes que vão sair. O que não pode é um colega estar denegrindo o outro. E que acontece muitas vezes, né? Em vários lugares, eu já vi em vários lugares isso. Então, o que a gente tem que ter realmente é ética. E no caso de um cliente, eu mesmo assim, o que acontece às vezes comigo? Chega o cliente aqui, eu sou cliente de tal pessoa, certo? Por que você quer sair de lá e vir para cá? Fica lá. Não, por isso. Eu procuro saber do colega o que é que está acontecendo. Porque, assim, são coisas assim, eu aqui em Sergipe, então é muito pequeno também, né? Então Sergipe é muito pequeno, todo mundo se conhece praticamente, né? Eu estou no menor estado da federação, né? Então, se puxar assim, todo mundo é parente, vamos dizer, eu fico brincando assim, né? Então, assim, a pessoa que eu sempre digo procura o colega para procurar saber o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes o cliente, às vezes, ele sai de um para o outro só porque, às vezes, é questão de preço. Às vezes é porque teve uma questão... Eu tive um caso mesmo aqui que o cliente quis sair porque disse que o outro mandou os impostos em atraso. Na verdade, tinha mandado, ele não tinha visto o e-mail. Então, às vezes, são o quê? E aí, se a gente não se conversar entre a gente, entre os próprios profissionais, o que é que vai acontecer? A gente começa um com intriguinha com o outro, parecendo criança birrenta, e em vez da gente ter a valorização, a gente vai começar a entrar em outras questões que aí começa a entrar muitas vezes com o pessoal, e muitas vezes não quer fazer treinamento, muitas vezes não quer se atualizar. São coisas que tem. Então, a dica que eu passo é: conversa sempre entre os colegas. Procura saber, você que vai ter o seu novo cliente, procura saber do seu colega o que aconteceu. Essa semana mesmo aconteceu comigo o seguinte: uma pessoa entrou em contato comigo, Rodrigo, eu estava fazendo tal serviço com fulano de tal, eu queria ver algo com você, eu mandei para esse fulano de tal.
fulano é seu cliente? Me dê referência dele. Tá. Então, são coisas que a gente começa a ter essa ética, entendeu? Porque uma coisa que eu digo sempre assim, que eu levo muito na minha vida não faça ao outro aquilo que gostaria que não fosse feito a você. Então, se fosse você faria a mesma coisa? Você gostaria que seu colega fizesse isso com você? Então, basta a gente ter empatia. Né? Então, uma palavra que eu sempre gosto muito de usar é a questão de empatia. Né? Se coloca no lugar do outro e sim, e muitas vezes a gente precisa, em uma relação, existe duas versões, né? Eu vejo a gente existe aquela briga, né? Numa briga existe duas situações. É por isso que tem o juiz no meio para escutar as duas partes para poder tomar decisão, né? E a mesma coisa a gente tem que ter, saber o porquê das coisas, né? Então, primeira coisa conversa com os colegas. Né? Nós temos várias reuniões que podem fazer parte, reuniões do conselho, do sindicato, que aí vocês têm uma proximidade, tem grupo de WhatsApp, então coisas que vocês podem se atualizando e se aproximando e muitas vezes tá. E aí alguns podem dizer, Rodrigo, você está fazendo protecionismo da categoria. Não é protecionismo da categoria. É somente ética entre colegas. Né? Nós não estamos discutindo, se juntando para discutir algo, questão de preço, questão daquilo. Não é. É só para poder saber o porquê das coisas. Né? Agora é difícil. Chegar a esse ponto é muito difícil. Professor, está chegando nossa hora. Eu também quero agradecer ao professor e escritor Grepaldi, que participou aqui, deixou até um comentário. Tá? A presença de vários profissionais que vieram nos prestigiar. E obrigado por essa parceria, por estar sempre aqui com a gente. Pessoal, em breve teremos um curso com o professor Rodrigo Dias Rosa, Compliance no Simples Nacional. Ele é parceiro nosso, parceiro do CRC, está sempre aqui com a gente. E é isso mesmo, professor. Muito obrigado. Se tem alguma palavra, fique à vontade. Vou finalizar. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, o seu tempo, as suas brilhantes colocações. E após essa danada dessa pandemia, que nós não temos ideia de quando ela efetivamente vai nos deixar tentar voltarmos aí a uma naturalidade, eu particularmente gostaria de, que o senhor, assim que pudesse, né, e a nossa vice-presidente programar, o senhor viesse ao estado do Acre, mais uma vez, para que a gente possa desfrutar dos seus conhecimentos de forma presencial. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha aí uma boa noite e que Deus lhe abençoe. Quero agradecer também na pessoa do nosso presidente, o Wellington, tá? pela sua participação, viu? Ele também está acompanhando. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que acessou aí. Né? Então, vocês vão deixar gravado aí, né, no Stories, né? E aí eu aproveito, peço logo uma autorização para vocês, eu depois pegar e colocar no meu canal de YouTube, né? Deixar a live lá salva no meu canal de YouTube, que é Professor Rodrigo Dias Rosa. Então, quero agradecer a vocês. Com certeza, professor, basta marcar, né? O Acre foi um dos estados logo no início da minha carreira que me acolheu. Então, eu tenho um afeto muito grande aí pelo Acre, né? Então, assim, pode chamar. Né? Estamos sempre... Basta a gente marcar lá na agenda que eu vou sim, com certeza vai ser um prazer estar aí com vocês novamente, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.